Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim este salmo maravilhoso, um salmo de Davi, Salmo 29. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O tradutor, em vez de melhorar, ele atrapalha com a tradução, porque o original não é dai ao Senhor. Não. A palavra é tributo. Vamos ler no original. Diga comigo: tributai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Agora eu vou ler normal. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, prestem atenção. Este salmo é um salmo atribuído ao rei Davi. Provavelmente Davi estava no lugar alto, provavelmente no alto do Monte Carmelo, ou então nas montanhas, nos altos de Jezreel, mas ele estava no lugar alto onde dava para contemplar o mar Mediterrâneo, os desertos, lugares verdejantes, a relva, os animais da floresta. E é a percepção de alguém que vê uma grande tempestade no mar Mediterrâneo, que vem acompanhada de nuvens carregadas, de trovões, relâmpagos, ventanias, aquele rebombar em cima dos mares, as águas se tumultuando pela força do vento. Davi então está de longe, observando que aquela tempestade que vem do mar, vem adentrando nos desertos, nas florestas, e vem trazendo toda uma reação em cadeia sobre todas as dimensões e âmbitos da natureza. E em vez de Davi se assombrar com aquilo, ele transforma a tempestade numa poesia. Ele faz da tempestade a percepção de alguém que, sobretudo, enxerga Deus. Na verdade, o Salmo 29 é a percepção de uma pessoa cheia de Deus, contemplando aquilo que naturalmente assusta qualquer pessoa comum. Vou repetir. Este salmo é a percepção que alguém cheio de Deus tem de certas situações que assustaria qualquer pessoa comum. Aquilo que assustaria
qualquer pessoa comum, qualquer ser humano natural, faz com que Davi enxergue tudo dentro da perspectiva divina, celeste, quando ele, em vez de traduzir os barulhos da tempestade como barulhos que ensurdecem a nossa fé, que inibem nossas esperanças, ele faz transformar a tempestade naquilo que vem ainda alimentar muito mais a sua fé e a sua esperança, porque ele não deixa que o barulho das vicissitudes do tempo e do antagonismo da vida suscitem dentro dele vozes negativas que venham colocá-lo para baixo. Pelo contrário, as tempestades soam na mente de Davi como voz do Senhor, como voz do Todo-Poderoso, como voz daquele que preside os dilúvios, como voz daquele que é soberano sobre todos os acontecimentos da vida. E essa é uma perspectiva de alguém que está cheio de Deus. Alguém cheio de Deus é aquele que faz poesia em cima de enredos que para muitos é contos de terror. É alguém que consegue sorrir diante de situações que os outros estão chorando, estão correndo, estão com medo. Mas tudo que Davi ouve na tempestade, no vendaval, no ribombar de trovões e raios, é a voz de Deus. A voz do Senhor. Não há nenhuma concentração no negativo, no assustador. Ele só usa o que parece assustador para descrever a majestade de Deus, a grandeza de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus, os atributos de Deus. E isso é resultado de uma alma que está cheia de Deus. Isso é extraordinário. E na hora da tempestade, em vez de medo, dessa aflição que a gente chama de fé, está decretado, eu repreendo. Ele olha para a tempestade e diz o seguinte: venham cá, meus amigos. Você que hoje está aí vendo essa tempestade na sua vida, se há uma tempestade na sua mente, se há vendavais acontecendo dentro de você, se há tempestades sombrias com trovões, relâmpagos e ventos fortes assombrando sua casa, sua família, a pergunta é: que voz você vai ouvir? Que voz você vai dar ouvido? Que voz você vai deixar reproduzir dentro de você? Porque na chegada da tempestade, o convite que Davi faz é para prestarmos um culto, é para nos reunirmos, é para celebrarmos ao Senhor. E ele diz então: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e força. Você que está vendo a tempestade chegar, venham para cá e vamos celebrar a Deus e vamos pagar tributo. Veja o que é que ele diz que é adoração. É um tributo que a gente paga pela vida que a gente tem, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos dioturnas. E eu vou pagar o tributo. E qual é o tributo que Deus existe? Aí ele diz: tributai ao Senhor glória e força. Tem irmãos que não querem botar um pingo de força num culto. Ele não dá nenhum aleluia, irmãos. Ele quer um culto sem força. O que é tributar glória e força? É se jogar com força nas mãos de Deus. É se lançar com força nas mãos do Todo-Poderoso. É se lançar sem reservas.
Tributai glória. Como é que eu tributo glória? Glória que você dá no culto é uma forma de expressar gratidão por tudo que vem chegando, ou que já passou, ou que vai chegar. E você em tudo dá glória, independente do que o que você esteja vendo chegar pelo mar, sejam tempestades, mas essas tempestades não são um convite a corrermos, mas um convite a nos reunirmos e tributarmos ao Senhor, porque é Ele que vem sobre as tempestades e sobre as muitas águas. Tributai ao Senhor glória e força. Olha para o seu irmão e diga: bota uma forcinha aí no teu culto, irmãos. Se joga com força nos braços desse que é o Senhor da história. Aí ele diz: olha, existem glórias que você dá a Deus, mas são glórias inexpressivas, são glórias que não são as glórias devidas ao seu nome, porque o que ele diz aqui é: tributai ao Senhor, no verso 2, a glória devida. A glória devida ao seu nome. Aí ele está falando: ei, vocês que querem se expressar, mas querem se expressar de qualquer jeito. Não, por favor, para com isso. Dê uma palma que seja devida. Dê uma salva de palmas que seja à altura da dignidade dele. Preste um culto com um coração, dando uma atenção, um respeito, dando uma reverência que seja devida a quem ele é, ao que ele representa para você. Dê a glória que seja devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é santo. O culto é enxergar os atributos de quem Deus é. Aí a tempestade chega, aí ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Aí ele escuta de repente sobre as águas. Aí ele diz: Deus, o Deus da glória é quem troveja. Ele está vendo aquilo no mar. Aí ele diz: essa voz das águas é Deus que está sobre isso. Isso é a voz do Senhor que está sobre as águas. É o Deus da glória que está trovejando. O Senhor está sobre as muitas águas. Quando você começa a enxergar as tempestades que ocorrem na sua vida como sendo manifestações de Deus, ainda que sejam contrárias às suas lógicas aprendidas desde a infância, ainda que seja contrária às suas percepções do que é seguro e do que é inseguro, mas quando você enxerga em tudo que acontece como sendo algo que Deus está sobre aquilo, você vai perdendo medo. Porque nós fomos treinados desde pequenos para temer tempestades, temer relâmpagos, temer trovões, temer ventos contrários. Todo mundo tem medo disso. Até o Leilton me disse que morre de medo de trovão. E muita gente aqui tem medo de trovão, corre para debaixo da cama, se esconde, se cobre. Mas aí de repente Davi diz: não, é Deus quem está sobre essa tempestade. É Deus que está sobre as muitas águas. Coloque e creia que é Deus que está sobre essa tempestade. Tem gente que acha que é o cão, que é o capeta. Os discípulos uma certa vez disseram que era um fantasma. É um fantasma. E aí Jesus diz: não temas, sou eu. Sou eu.
Aí o Pedro disse: se é tu mesmo, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E ele começa a andar, e começando a andar, vem um vento forte, e ele tira os olhos de Jesus, e olha para os ventos e para as ondas, e por causa disso, ele naufraga. Mas antes que ele afunde, esta mão soberana, desse que vem sobre as tempestades, estende a mão e o levanta e o devolve seguro ao barco, porque a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Acalma-te, mar, cala-te, vento. O que Deus quer gerar em nós hoje é paz em meio à tempestade, paz em meio ao temporal. É se encher de Deus em toda e qualquer calamidade, para enxergar em toda e qualquer feiura existencial ou circunstancial. A gente vê por trás da poeira da guerra o rosto de Jeová, sorridente, dizendo: sou eu que estou por trás de tudo que está acontecendo, e no final vai dar tudo certo. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O que ele está dizendo aqui é: se você for cheio de Deus, você vai ouvir a voz de Deus nas circunstâncias que são ensurdecedoras à mentalidade humana. Aquilo que ensurdece e assusta vai ser um instrumento, um megafone de Deus, para você ouvir a voz de Deus. Porque tem gente que só consegue ouvir a voz de Deus quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo. Mas Davi é aquele que ouve Deus no meio da tempestade. É aquele que consegue ouvir a voz de Deus nos tumultos. Como ele disse, que ainda que a terra se transtorne, as montanhas se embraveçam e caiam no meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Os santuários da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Ele diz em seguida: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ele é alguém que diz: não vou dar ouvido a nada que seja contrário ao que a minha fé ensina sobre Deus. Eu não vou ficar usando tempestades para fazer alarmes assustadores acerca das loucuras da natureza. Tem gente que quando vê que vem uma tempestade, sai mandando mensagem para todo mundo: olha, vai vir um vendaval, vai vir uma tempestade, pode acontecer um terremoto, e faz uma proliferação exaltada do caos e das coisas negativas, e se torna um exaltador de problemas, um exaltador de tempestades, um exaltador como alguém que presta culto de adoração e respeito à natureza. É gente que eleva os problemas. É gente que diz: oh, como é terrível a tempestade. Eu estou com medo desse trovão, como ele é horrível. E esse relâmpago. É gente que fica dizendo que os problemas são grandes, são terríveis, elevando, engrandecendo problemas, exaltando tempestades, como se estas coisas tivessem em si mesma o controle da realização do que quer que seja. E tem deles que dizem até que é a mãe natureza. Parem de exaltar os vossos próprios problemas. Não deem glória à tempestade, deem glória a Deus e digam: por mais que ela seja assustadora, quem vem montado nela é o meu Deus. É isso que ele está dizendo. Não há lugar para a voz de diabo, não há lugar para a voz de medo, só há lugar para a voz de Deus. Olhe para o seu irmão e diga: escuta a voz de Deus. Ele está falando hoje aqui com você. Você crê nisso? Você que entrou aqui hoje e diz: pastor, eu vim correndo, eu estou com medo. Fica tranquilo, é Deus que vem cavalgando sobre as ondas. E a voz dele é poderosa.
A voz do Senhor é cheia de majestade. O que é que essa voz faz? Ele diz que a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Você ouvindo isso pode dizer, e o que é que isso tem a ver? Ora, os cedros do Líbano no Oriente era conhecida como a coisa mais que figurativamente representava prepotência, orgulho, arrogância, soberba, porque era como se fosse uma árvore incapaz de ser destruída, incapaz de ser derrubada, incapaz de ser removida, incapaz de ser abalada. Era aquilo que se configurava como algo inamovível, como um obstáculo à sua frente, incapaz de ser tirado. E aí Deus diz, olha, Ele é aquele que quando fala, quebra o orgulho dos cedros do Líbano. Aí você diz, meu Deus, o que é que Deus está querendo dizer? É que quando Ele fala, cai o nosso orgulho, cai a nossa soberba, cai a nossa prepotência, cai a nossa jactância. Quando Ele fala, o nosso eu desaparece e fica somente Ele. Quando Ele fala, aquilo que está plantado na sua casa, na sua família, como algo que você diz, já tentei arrancar, já tentei remover, já tentei tirar, mas quanto mais eu oro, mais aquilo parece enraizado, e agora está tão levantado dentro do meu lar, que não há como tirar. Fica tranquilo, porque a voz do Senhor quebra isso aí. A voz do Senhor quebra isso aí. A voz do Senhor quebra. Ele quebra o cedro do Líbano. Ele quebra a maldição. Ele quebra o olho gordo. Ele quebra toda a feitiçaria. Ele quebra toda a obra do inferno. Ele quebra, porque a voz do Senhor é poderosa. Olhe para o seu irmão e diga, Deus vai quebrar os teus cedros que estão aí. Pode ser cedros dentro de você que você tenta arrancar, e quanto mais você tenta tirar, mais esses cedros dominam e prendem a tua natureza. Mas quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala, os cedros se quebram. O texto vai e diz que a voz dele é poderosa. Quando ele fala, ele faz saltar o Líbano e o Sirion como bezerros. Bezerro selvagem. Eu fui montador de bezerros. Eu sei o que é um bezerro pulador, e o couro é liso. E sai pulando e ninguém para. O que ele diz é que quando Deus fala, montes pulam como bezerros. E não apenas aquilo que se configura como gigante perante os homens, porque esse texto é escrito num período em que o que era configurado como algo grande, gigante, indestrutível, que era assustador, alguns até temiam os montes, porque diziam que era morada de deuses e tal, mas aí Deus vem e diz, olha, quando Ele fala esse negócio aí que para a gente parece grande, terrível, oh meu Deus, é um obstáculo, oh quantos montes na minha vida, para onde eu olho é só monte, eu estou no meio de um vale cercado para os montes, oh, eu elevo os meus olhos para os montes e digo, de onde me virá o socorro? Aí Davi diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele faz o Líbano pular como um bezerro, mas o poder da voz é tão extraordinária que não agita apenas os montes, mas Sirion. E aqui ele aponta para as galáxias, para as estrelas, para as constelações. Isaías disse que ele, quando quer fazer manutenção no cosmos, ele chama as estrelas pelo nome.
e nenhuma delas venha a faltar. Orion, Ursa, seto estrelo do firmamento, eu lhe dei leis, brilhem. Por ser Ele grande em força e em poder, Ele é o Deus que quando fala, as estrelas tremulam e balançam, porque a voz dEle abarca a terra, os céus e todo o universo. Aleluia. Tributa glória com força, meu irmão. Entrega-te com força, este é o teu Deus. Ele faz as estrelas saltarem, os montes tremerem. Uma referência também a quando Deus desceu sobre os montes Sinai. E a Bíblia diz que o povo ficou tão assustado, porque Deus desceu numa tempestade de trovões, relâmpagos, raios e sonidos de buzina. E uma nuvem escura. E a Bíblia diz que todos temeram, ficaram com medo, assombrados. Porém Moisés entrou dentro da nuvem escura, onde ele sabia que Deus estava. E Moisés lhes perguntava, e Deus lhe respondia em grande voz. Porque a voz do Senhor é poderosa. Eu não sei o que é que Ele vai pôr para saltar na tua vida aí. Mas tem vida de gente aqui hoje que está precisando um pouco de alegria, de dar um saltinho, de pular. Porque a Bíblia diz que Ele aparece no meio da noite, da escuridão, da tempestade, como o sol da justiça. Ele vem descendo do alto como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Saltareis e correreis como os bezerros soltos na estrebaria, é o que disse o profeta. A voz do Senhor despede labaredas de fogo. E aí é impossível, irmão, desculpa, ouvir a voz de Deus e ficar como se tivesse ouvido um boneco de neve. Porque quando Deus fala, acende um negócio dentro da gente. Esse negócio aqui que o Daniel cantou hoje. E quando tu falas comigo, um fogo se acende. Porque quando Deus fala, o que acontece é que dentro de nós a alma entra em erupção. Porque Samuel disse, ao resplendor de sua presença, acendem-se brasas de fogo. Aleluia! Glória a Deus! A voz dele despede chamas de fogo. Aí o crente frio, temeroso, desanimado, se levanta novamente, acorda novamente, desperta novamente. E aqui tem hoje gente esfriando. O culto é frio para você, você está desanimado, mas a voz do Senhor vai acender o fogo de novo. Olhe para o seu irmão e diga, está sentindo aí a palavra queimando aí, meu irmão? Não quer dizer que você tem que sentir um calor literal, não. O fogo de Deus acende uma coisa gostosa dentro da gente. Acende o fogo da paz, da harmonia. Você fica confiante, você sente que não está sozinho, você vai ficando seguro na vida. Você olha para o amanhã e diz, eu vou vencer, porque eu sei que Deus está na minha frente, acendendo em mim o fogo, e aquilo que é contra mim, Ele sai queimando tudo, porque a voz dEle despede labaredas de fogo. Porque a palavra de Deus é fogo, está escrito na Bíblia.
Davi, um dos salmos que eu não me lembro agora, e não me pergunte, porque afinal de contas eu não sou uma máquina de pregar, mas eu só posso dizer a você que está nos salmos, não sei se é 35, 36, 32, 33, por aí, na casa dos 30. Mas houve um período que Davi disse que estava triste, aí ele resolveu ler a Escritura. E o texto diz assim: e enquanto eu meditava, ateou-se um fogo. Ateou-se um fogo. Jeremias, lá pelo capítulo 20, ou é o 22, ou é o 20, eu acho. Jeremias estava triste, sofrendo por causa da palavra de Deus, que queimou a desilusão de um monte de gente, a ilusão, aliás, de um monte de gente que estava acreditando na mentira. A palavra queimou a mentira e deixou todo mundo nu. E prenderam ele, e judiaram dele. E ele disse: quando eu estava pensando no meu íntimo, não me lembrarei mais de ti, e não mais falarei a tua palavra. Quando eu disse isso, a tua palavra foi um fogo que queimou os meus ossos. E eu disse: tu fostes mais forte do que eu não posso deixar de falar. A palavra é fogo. Ou então é os discípulos de Emaús voltando para casa. Jesus se aproxima deles. Eles estão tão congelados pelo pessimismo da derrota e da tragédia que acontecera, as expectativas que eles tinham a respeito de que Jesus seria, e vendo Jesus morrer, eles voltam congelados para a aldeia de Emaús, que Jesus se aproxima deles e pergunta para eles por que é que eles estão tão tristes, agoniados, tão para baixo, e eles acham que aquele homem é desinformado. Tem gente que acha que Deus é desinformado, está mal atualizado, e elas querem atualizar Deus, porque eles olham para Jesus e começam a falar de Jesus para Jesus, dizendo: você é o único que está desatualizado a respeito das últimas notícias. E Jesus, com aquela ironia celestial, diz: quais são as últimas notícias? De que pegaram a Jesus, o Nazareno, varão poderoso em obras e em palavras, e o crucificaram, e já é o terceiro dia de tudo o que aconteceu, e nós pensávamos que fosse ele que viesse a redimir a Israel, mas já é o terceiro dia que tudo se sucedeu, e apenas algumas mulheres dizem por aí que ele vive, que tiveram visões de anjos, mas é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Aí ele começa a dizer o seguinte: não, deixa aqui, vamos olhar aqui a palavra. Vamos para a palavra de Deus. E começou a Bíblia pela lei, foi para os profetas, mostrando pela palavra que o Cristo deveria padecer, que ele deveria sofrer, e que depois ele entraria na sua glória. E quando Jesus começou a dizer isso, que ele partiu o pão e deu graças, a Bíblia diz que Jesus some, as escamas caem, e ele diz: é Jesus, porque quando ele pregava a palavra, o nosso coração queimava, porque a voz do Senhor despede chamas de fogo. Você pode aplaudir a Deus com força? Vamos aprender a fazer esse culto com a glória devida, irmãos. Se fosse para São José, aí... se fosse para outro... mas para ele tem que ser devida. Tem que ser com excelência. Culto tem que ser feito com força. Agora você pode compreender porque o meu culto é intenso, é com força, eu canto com... eu não gosto não. Às vezes até eu peco, irmãos. Às vezes até machuca alguém. Porque para mim o culto tem que ser uma coisa séria. Tem que haver reverência. Não pode não, é cedo, o pastor é muito duro, mas é porque, irmãos, quando eu subo aqui e que é a hora do culto, eu acho que o respeito tem que ser total. Quando eu era adolescente, eu ia para o terreiro de macumba, lá ninguém podia mexer, se tivesse que se levantar para sair, tinha que pedir autorização aos guias, e tinha que sair, sabe como? Quando eu ia para macumba, tinha que sair olhando para o altar, não podia virar
virar as costas para o altar não. E eu dizia, por que tem que sair olhando para o altar? Por causa da reverência aos guias, a reverência às entidades. Ora, aquelas entidades, Zé Pilantra, Maria Mulambo, e você tinha que sair com reverência. Imagine você que está aqui, na presença daquele que criou os céus e a terra. Reverência ao Senhor! A voz do Senhor separa, manda as labaredas de fogo. E eu gosto dessa palavra, labareda de fogo. Amém, irmãos? Cadê os irmãos labaredas de fogo aí? Olha, é os labaredinhas de fogo aí de Jeová aí, glória a Deus. A voz do Senhor. Meu irmão, não tem lugar para outra coisa na sua vida, irmão. Não está ouvindo essa voz aí da crise, não, a voz do Senhor. Não, mas olha essa voz aí do problema, a voz do Senhor. Olha essa voz aí da inflação, não, a voz do Senhor. Olha essa voz, não estou ouvindo, eu só escuta a voz do Senhor. Olha o cão dizendo que vai te matar, não estou ouvindo, eu só ouvi a voz do Senhor. Olha no seu, não, eu só escuto a voz do... Não tem lugar para outra voz, é a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor faz tremer o deserto. Quem está no deserto aí? Diga para o seu irmão, esse deserto não vai te matar. Esse deserto vai te sustentar, porque quando Ele fala, o deserto treme. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Ora, o deserto de Cádiz era um dos desertos mais longínquos, distantes, abissais. Era uma geografia inóspita que ninguém ia. Era uma rota que todos cortavam, desviavam dela. Era uma rota que não havia registros de que alguém passasse por ali. O que isso significa? Que a voz do Senhor vai aos nossos lugares onde ninguém percorre, ninguém vê, nem você gosta de passar lá. Ela vai a esses desertos impercorríveis que estão dentro de mim e de você. Ela vai lá e faz tremer o deserto. O que é que está seco aí dentro? O que é que está seco aí dentro de você? A voz do Senhor vai lá. Lá nesse deserto que te habita. Nesse deserto de solidão, de desassossego, de ansiedades, de angústias, por causa de um filho, de uma filha, de preocupações em relação ao teu casamento, de perspectivas financeiras. Eu não sei qual é o deserto. O que eu sei é que não vai ser o teu cemitério, vai ser uma escola. É no deserto onde você vai ouvir a voz do Senhor. Porque a palavra deserto no hebraico é a palavra miad-eber. Miad-eber. E a palavra miad-eber significa o lugar de ouvir a voz de Deus. 90% das profecias e das promessas foram feitas no deserto. Deus pegou Abraão e o colocou num deserto, debaixo de um carvalho, chamado de Manre, que era um lugar inóspito, quente, improdutivo, vazio, e diz, olha, toda essa terra que está deserta, eu darei a ti e a tua descendência. E mais de 1000 anos depois, quando Israel vem com Josué entrar na terra, aquele lugar que antes era um deserto, já está sendo chamado de Eretzavat Halav Udevash, que significa a terra que emana leite e mel, porque Deus faz desertos virarem terras de leite e de mel. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Pague, irmãos, pague o tributo aí, pague o tributo.
Você tem irmão que não recebe, não passa porque não quer pagar o tributo. Agora, por exemplo, você já pagou o tributo hoje? Passe Superbone nos dentes. Bote um cadeado de pado em cima aí da sua boca. Continue assim. Eu, todavia, vou dar a glória devida ao nome do Senhor. Porque Ele, quando fala, os meus desertos tremem. Era para Ele dizer que o povo de Deus treme no deserto, mas em vez do povo de Deus tremer no deserto, é o deserto quem treme. O deserto diz: não come esse povo não, não mata ele não. Porque a voz do Senhor está com promessa sobre eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que quando chegaram para João, disseram: quem é você? João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Manda rabachubri andaraka mandarai. Iriba narrachanda maraha. Eu sou a voz do que clama. João não está dizendo que ele é a voz do deserto, ele está dizendo que ele é a voz do que clama. Quem estava clamando no deserto era Deus. Era Deus quem estava clamando no deserto. Deus clama no deserto. Ele não estava no palácio, nem no templo, ele estava no deserto. E João disse: eu ouvi a voz dele clamando no deserto, dizendo: vai e preparai o caminho do Senhor. Eu sou a voz daquele que clama. Deus está clamando no deserto. O Senhor faz tremer os desertos. A voz do Senhor faz parir as servas. E aí a palavra de Deus é uma palavra que é produtiva. É uma palavra que vai fazer você produzir. Olha para o seu irmão e diga: você vai ser produtivo. Você vai parir aí muita coisa boa. Amém, irmão? Você crê nisso? Não necessariamente pode ser filho, pode. Tem gente que não, pastor, eu queria parir, eu queria ser mãe. Ele faz. As servas do Senhor dar à luz filhos. Ele faz as estéreis ter filhos. Ele faz parir as servas. Aí a Bíblia diz outra coisa que eu gosto demais: o Senhor desnuda as brenhas. Ai meu Deus, traz tuas brenhas que Deus vai te desenlinhar esse negócio aí. Pastor, minha vida está uma brenha, um enliado medonho. Mas o Senhor, Ele desnuda as brenhas. O enlinhado, aquilo que está fechado, você está no meio do enlinhado, de uma brenha. Mas o Senhor desnuda as brenhas. Ele vai abrir o caminho para você passar. Aí eu não sei se você notou, para a gente orar, é que esse salmo é um salmo de um peregrino. Ele vê que a tempestade vem, ele sabe que é Deus que está sobre ela, ele faz um convite aos amigos, e aí ele sai da tempestade, chega num bosque, passa lá no meio dos cedros, aí entra no bosque, tem brenha, tem animais correndo, ele vê uma corça dando à luz, tirando filhotes. Ele passa no meio das brenhas, ele enfrenta o deserto, mas ele vai terminar a viagem no templo. Porque hoje à noite é possível que de manhã todo mundo passou nisso aqui.
Amanheceu numa tempestade, entrou num deserto, enfrentou brenhas, passou no meio de cedros do Líbano, viu coisas sendo produzidas, enfrentou tempestade e chegou aqui hoje à noite. Porque ele vai e faz a viagem e chega no templo. E o que ele diz é que a identificação do culto no templo é que ele observa. E eu queria estar nessa igreja. Essa é a igreja dos meus sonhos. Pastor, qual é a igreja dos seus sonhos? Essa aqui de Davi. Davi diz: e tudo. E tudo. E no seu templo tudo diz glória. Oh sonho, Jesus. Oh, como eu sonho com essa igreja. Tudo diz glória. Ninguém fica com a boca travada. Não é todo mundo no glória, aleluia. O diabo bota os olhos no combobol, o irmão grita: está queimado, envenenado. Ele corre para a porta, a irmã grita: o sangue de Jesus tem poder. Ele vai para a porta da frente, aí o diácono diz: o Senhor te repreenda. O diabo não entra, porque a igreja só diz glória, glória. Vamos tentar ver o que era que Davi viu. Eu queria convidar cada irmão assim 10 segundos para ninguém parar de dizer glória e aleluia. Só para a gente ter ideia de como era esse culto. Vamos lá. Vamos só ir para a gente experimentar como seria. Ninguém fique de boca fechada. Eu queria que todo mundo participasse. Mesmo que você não tenha dado glória a Deus nunca na sua vida ou não goste disso. Mas entra dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo que tudo no seu templo diz glória. Até as caixas de sons, ventilador. Até os pardais, as andorinhas encontraram um lugar que acolhe os seus filhotes. Oh, meu irmão, vem, vamos lá, 1, 2, 3, já. Uhul! Fica de pé dando glória a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor? E no seu templo cada um diz glória, glória. Porque o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor preside os dilúvios, é Ele quem governa. Ele é o presidente dos dilúvios. Ele é o Senhor das tempestades. O Senhor preside os dilúvios. O Senhor se assenta como reis. Eita, esse som ainda tem que ter oração. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Aí ele diz: o Senhor dará força a seu povo. O Senhor te dará força hoje. O Senhor abençoará seu povo com paz. Porque essa é uma descrição de alguém que está em paz. E aquilo que muitas vezes a gente chama de fé é falta de fé. Agonia, desespero, é nervosismo disfarçado de unção. Paz é paz. É não temer. Não tenha medo do diagnóstico. A voz do Senhor é poderosa. A última palavra é a de Deus. Ele é que tem a última palavra. Eu quero convidá-los nesse instante para receberem o óleo da unção. Os obreiros vão ungir. Deus é soberano, Ele faz o que quer para chegar-se a Ele. É preciso ter fé.
se parecem insolúveis